Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar o objeto de conhecimento aí da nossa aula de hoje. Aula 18 traz como objeto de conhecimento motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis, química verde. E no detalhamento, combustíveis fósseis, fontes poluentes, fontes alternativas de energia, biogás e etanol, e o descarte de lixos tecnológicos. Então fiquem ligados aí, esses e mais outros conteúdos a gente vai estudar na nossa aula. Nossa aula começa agora. E a gente já inicia aí os nossos estudos com situações aqui do nosso dia a dia, né, situações do cotidiano, onde a gente pode observar, né, o uso desses combustíveis fósseis. A gente está observando aqui, um trânsito, né, a gente observa muitos carros, e é justamente onde a gente encontra, né, esse combustível, né, os combustíveis fósseis, como no caso da gasolina, né, que é utilizado por a maioria desses automóveis. Para gerar energia nas nossas residências, para a gente fazer atividades como passar roupa, por exemplo, né, a gente ainda vai utilizar esses combustíveis fósseis, né, como outras situações aí do nosso cotidiano. A gente observa ali também a presença, né, desses materiais em plásticos, né, em resíduos como celulares também, por exemplo. Entre outras situações como a gente pode observar essa geração aí de energia, ok? Mas aí a gente vai, ao longo dessa aula, conversar um pouco mais ali sobre os combustíveis fósseis, né, a geração de energia e algumas situações aí do nosso dia a dia também, tá bom? E aí, para reforçar, a gente relembra aí aquele conteúdo, né, onde nós já conversamos um pouco mais e a gente vai aprofundar sobre as fontes não renováveis de energia. A gente já sabe que os combustíveis fósseis, né, eles são considerados essas fontes não renováveis de energia, porque elas não se renovam num período curto de tempo, ou seja, vai levar milhões de anos ali para que aquela matéria-prima, né, possa estar disponível novamente para que sejam originados esses combustíveis. Porque como o nome já diz ali, combustíveis fósseis, né, ele surge ali daquela matéria orgânica que entrou em decomposição há milhões de anos, né, milhões de anos passados, como os fósseis, por exemplo, né, seja da matéria vegetal, da matéria animal, né, aqueles animais que ficaram soterrados ali em determinadas regiões, e aí, ao passar dos anos, foram produzindo substâncias, né, que é daí que a gente vai retirar alguns combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, né, que é um exemplo que a gente pode observar, tá bom? Mas a gente vai continuar falando sobre isso aí ao longo dessa aula. A gente observa agora uma imagem trazendo informações sobre esses combustíveis. Então, olha aí, fontes não renováveis de energia, os combustíveis fósseis, né, como nós estávamos comentando, são aquelas cuja taxa de consumo é superior à taxa de reposição no ambiente, que normalmente leva milhões de anos e ocorre sob condições específicas de temperatura e pressão. Então, como eu falei anteriormente, né, para que a gente tenha esse combustível, né, no caso o petróleo, por exemplo, ele vai ser obtido dessa matéria em decomposição, ali como a gente visualizou, no caso dos fósseis, né, leva milhões de anos para que seja produzido e vai também precisar de algumas condições específicas de temperatura e pressão. Como exemplo, temos os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, e também os minerais radioativos. Seguindo aí a nossa leitura, nós observamos que os combustíveis fósseis, eles possuem alta eficiência energética. Por isso, apesar de terem seus estoques limitados, ainda são amplamente utilizados em grande parte do planeta. Por esse motivo, eles também são conhecidos como fontes de energia não renováveis. Nessa imagem, você pode observar ali uma plataforma, né, da exploração de petróleo, localizada ali em alguma região do oceano, por exemplo, onde temos ali uma fonte de petróleo, e aí utiliza-se essa estrutura, né, essa plataforma, tem pessoas que trabalham nessa área aí, justamente para extrair esse petróleo vindo dessa região, ok? Então, como a gente sabe, o petróleo é um exemplo de um combustível fóssil, né? E aí a gente sempre comenta que combustíveis fósseis, né, são poluentes, e aí vocês podem já ter se perguntado, mas por que continuam usando, então, combustíveis fósseis, né? Porque a gente tem aí novos estudos para se utilizar outras fontes, né, de energia, mas a gente pôde observar lá naquela imagem ainda, né, que ele é
ainda muito utilizado atualmente, né, por justamente, além de ter esses estoques limitados, ainda são amplamente utilizados, como a gente pode observar ali, ó, porque eles têm alta eficiência energética, né? Então, devido ainda todo esse problema que ele pode ocasionar, mas ainda é utilizado devido a essa sua eficiência energética, tá bom? Mas outras fontes já são utilizadas, já é uma realidade de diversos locais, fontes alternativas de energia, como a gente já comentou também em outros momentos, mas a gente também está comentando aí um pouco mais sobre os combustíveis fósseis. E aí a gente viu, né, alguns exemplos desses combustíveis fósseis. A gente vai observar agora quais são os tipos de combustíveis fósseis. O primeiro que a gente observa é o carvão mineral. Atualmente, o principal uso do carvão mineral é na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas, tá? A gente observa aí nas imagens, nós temos na primeira parte da imagem, na primeira imagem você vê uma mão segurando ali uma amostra desse carvão mineral. Pode ser que alguém se pergunte se esse carvão mineral é o mesmo carvão que a gente utiliza ali para fazer um churrasco, por exemplo, para assar uma carne, né? Aquele carvão é o carvão vegetal, tá bom? A gente tem ali, são distintos, né? São produtos distintos que se originaram também de formas diferentes. O carvão mineral, a gente sabe que ele é um combustível fóssil, né? No caso do carvão vegetal, ele nada mais é do que madeira, né, carbonizada, ali, uma madeira que foi queimada, para outra finalidade, tá bom? Então, só para a gente não confundir, o carvão mineral, ele é justamente esse tipo de combustível fóssil que a gente está utilizando, que a gente está observando, e ele vai ser utilizado na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas, né, aquelas que utilizam ali o calor para a geração de energia elétrica, certo? Esse carvão ele vai ser utilizado ali nas caldeiras, né, onde ela vai produzir calor, produzir vapor, e a partir daí vai ser gerada a energia elétrica, tá bom? Essa energia termoelétrica, esse termo vem de calor, tá bom? Vamos ver agora mais exemplos de combustíveis fósseis. Agora a gente observa aí o petróleo e o gás natural. Assim como o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural são utilizados como fonte de energia para a geração de usinas elétricas em termoelétricas, como a gente viu também anteriormente aquela imagem de uma usina termoelétrica. Além disso, são utilizados como combustíveis para veículos, como você está observando nessa imagem, a pessoa está abastecendo o seu veículo, provavelmente um veículo a gasolina, né? As pessoas utilizam ali, param nos postos de combustível para abastecer o seu automóvel e poder circular ali nas ruas, precisa de um combustível. E o combustível que ainda é muito utilizado é a gasolina, e ela é derivada do petróleo, que é um combustível fóssil, tá bom? Temos também o gás de cozinha, entre outros produtos, né? Então daí a gente pode utilizar pode citar dois exemplos de combustíveis fósseis, né? Como no caso do petróleo e o gás natural, certo? E os seus usos também, como a gente até relembra aqui na imagem, né? Os carros ali circulando precisam de um combustível e o mais utilizado é a gasolina que vem ali do petróleo. E olha só, a gente estava comentando, né, sobre esses combustíveis fósseis, né, que vêm ali da matéria orgânica, que entrou em decomposição ali em milhões de anos, foi soterrada, né, em rochas, por exemplo, e ficou ali decompondo, e pôde originar, a partir de processos levando em consideração o tempo e a temperatura, né, pôde originar esse combustível. Para a gente compreender melhor como que acontece essa produção, essa formação dos combustíveis fósseis, a gente vai observar agora um videozinho, aí uma animação. Fiquem ligados e daqui a pouco a gente volta. No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados,
petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos, como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Então, dessa forma, a gente compreende um pouco mais ali dessa dinâmica da formação dos combustíveis fósseis, né? E aí a gente visualizou que fósseis são justamente aquela matéria orgânica que ficou ali preservada, né? E decompondo em milhões de anos lá nas rochas, por exemplo, como vocês viram lá no vídeo, aqueles esqueletos daqueles animais, por exemplo, né? Que viveram há milhões de anos ali na face da Terra e aí entraram, né, em extinção ou morreram ali naquele determinado local. E aí puderam entrar em decomposição. E essa matéria em decomposição foi gerando ali o que a gente tem atualmente lá como o petróleo, né? Então, como a gente já consegue observar, todo esse processo ele leva ali muitos anos, né? Então, por isso que a gente não considera lá o combustível fóssil como um recurso renovável, né? A gente diz que ele é não renovável porque ele pode se esgotar ou não ser renovado assim tão rápido como a gente imagina. Certo? E a gente viu lá aquele processo a gente viu aquela plataforma, né, como a gente viu lá no início da aula, aquela plataforma ela vai extrair o petróleo lá ali daquelas regiões da crosta da Terra, por exemplo, para depois ser refinado esse petróleo e a partir dali retirar, né, a gasolina e o óleo diesel, por exemplo, que também é um grande conhecido nosso, né, para que sejam utilizados como combustíveis, tá bom? E aí a gente já comentou diversas vezes, né, a gente falou que o uso desses combustíveis eles podem trazer alguns prejuízos ali para o ar atmosférico, né, o lançamento a queima desses combustíveis gera poluentes que vão ser lançados na atmosfera e podem ficar concentrados lá nesse ar atmosférico. E isso é ruim porque a gente sabe que quando a gente respira, né, quando a gente inspira o ar, a gente está absorvendo também, além do oxigênio, que é o que a gente precisa, mais esse material poluente, esse material particulado que está presente no ar atmosférico, pode vir junto também e pode nos causar alguns problemas de saúde, como a gente vai ver na sequência. Mas vamos ver um pouco mais dessa poluição causada pelo uso de combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis é responsável por liberar uma grande quantidade de gases tóxicos, principalmente o dióxido de carbono, que tem agravado os impactos do efeito estufa. Então, como você está observando aí na imagem, a gente tem o escapamento de um veículo, né, a descarga, né, do carro, como a gente fala popularmente, que está lançando ali nessa fumaça. E essa fumaça, como a gente sabe, é um carro movido a gasolina, né, a queima ali desse processo, porque é um carro a combustão, né, a queima ela vai lançando aí na atmosfera, nessa fumaça, esses poluentes, no caso que são gases tóxicos, né, como o dióxido de carbono, que é o que a gente tem observado aí na nossa imagem. E a grande concentração desse dióxido de carbono no ar atmosférico, o que ela vai acontecer? Ela vai contribuir, né, de uma forma não tão positiva para os impactos no efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que acontece aí na atmosfera, né, que acontece no nosso planeta Terra, que é justamente para manter a temperatura constante do planeta. Só que, e a função dele é justamente filtrar ali a gente tem a camada de ozônio que filtra ali os raios solares e o efeito estufa que mantém ali a temperatura constante do nosso planeta, tá bom? Só que quando a gente tem um acúmulo desse dióxido de carbono, ali desses gases poluentes no ar atmosférico, isso vai causar um certo desequilíbrio, né? Isso vai impactar no efeito estufa. As temperaturas elas vão ficar mais elevadas, né? Que é o que leva justamente ao aquecimento global, que também é um outro tema bastante conhecido nosso. Vamos ver mais informações ali. Por outro lado, alternativas de outras fontes energéticas consideradas limpas são cada vez mais buscadas para tentar manter a eficiência energética e a preservação do meio ambiente, né? Então, como nós já citamos, a gente tem ali fontes alternativas de energia, a gente já viu as energias consideradas limpas, né? A energia verde, aquelas que vão utilizar o vento ou a luz solar e causam menos impactos ambientais, né? Então, como a gente já sabe,
Cada vez mais tem se utilizado essas fontes de energia para que a gente possa causar menos impacto possível no ambiente, porque a gente sabe que esses impactos eles vão retornar para a gente também. Como a gente falou, né? Esse gás presente aí no ar atmosférico, ele vai nos trazer problemas respiratórios, tá bom? E é o que a gente vai observar agora, os impactos na saúde e na qualidade de vida. Olha só. Então, olha aí. A gente observa regiões poluídas prejudicam a qualidade de vida, né? Então, a gente tem determinadas regiões, determinadas cidades onde nós temos uma alta quantidade de veículos circulando, né? Veículos ali que podem estar lançando esses poluentes, não somente os veículos, mas também outros processos que venham lançar esses poluentes na atmosfera, pode prejudicar a qualidade de vida da população. Olha aí, você observa aí na imagem, nós temos duas situações, né? As doenças respiratórias, como essa pessoa aí na imagem que está tossindo, né? E na imagem ao lado você observa um termômetro desses que são instalados, né, pela cidade, que mostra aí a temperatura, às vezes mostra a hora e depois a temperatura atual. E aí você observa ali 44 graus, né? É muito alto. Então a gente tem a contribuição aí desses gases impactando diretamente na qualidade de vida e na saúde. As temperaturas muito elevadas, elas podem também trazer aí diversos prejuízos para o planeta de um modo geral. Então, olha aí, o aumento da poluição atmosférica contribui para o aumento de doenças respiratórias, como nós vimos, e interferem no aumento da temperatura e agravam o aquecimento global. Então, lembra que nós falamos anteriormente, né? Que o lançamento desses gases ali poluentes no ar atmosférico, eles vão aumentar, né, o efeito estufa, que já é um processo natural para manter a temperatura do planeta, mas se a gente tem a incidência desses gases, a tendência é aumentar. E isso influencia, obviamente, no aquecimento global, como a gente pôde observar, né, que são justamente essas altas temperaturas, né, que o nosso planeta vem sofrendo ao longo dos anos, justamente por causa ali de processos, né, de lançamento desses poluentes no ar atmosférico, certo? Falamos sobre as fontes alternativas de energia, vamos comentar um pouco mais sobre elas, observando aí na nossa imagem a energia solar, também a energia eólica, como a gente observa nessa imagem. Existem diversas fontes de energias que são consideradas renováveis, que são aquelas com capacidade natural de reposição no ambiente, ou seja, a taxa de consumo é inferior ao tempo de reposição, ou seja, as pessoas podem consumir, né, e esse recurso não esgotar, ele vai ter um tempo ali para repor, né, ou seja, a gente encontra os ventos, né? Um dia pode estar menos, outro mais, mas aí ele vai estar sempre constante na natureza. A luz solar também, a radiação solar, como por exemplo. Então, olha aí, como exemplo a gente vai ter o vento, a temperatura interna da Terra, o Sol, a água e a biomassa, né? Então, todos esses aí são exemplos de fontes alternativas de energia, né? A partir daí a gente pode ter essas energias como a energia solar, a energia eólica, a energia hidrelétrica, né, e a energia proveniente lá da biomassa, como a gente já observou. Essas fontes podem ser utilizadas como alternativas para aquelas que não são renováveis, além de contribuir para a redução dos impactos gerados ao meio ambiente, tá? Então a gente pôde comentar um pouco mais ali sobre essas fontes alternativas de energia. Quando a gente fala alternativa, é justamente uma alternativa para a gente tentar utilizar menos aquelas que são poluentes, né? Então a gente já viu que nós temos opções, temos outras alternativas, né? Então é preciso mais estudos, mais investimentos, né, para que seja utilizada com mais eficiência cada vez mais essas outras fontes de energia que vão causar menos danos ali ao meio ambiente e são consideradas renováveis, né? A gente vai ter o ciclo deles se renovando, então a gente pode consumir e ser renovado ali na natureza para que seja oferecido, né, novamente. Vamos observar aí mais informações sobre o biogás. O biogás, ele é um gás resultante da fermentação anaeróbica. Quando a gente fala em anaeróbica, quer dizer que ela acontece na ausência do oxigênio livre do ar, né?
então, da fermentação anaeróbica da matéria orgânica. Resíduos vegetais e dejetos de animais, como suínos, aves e bovinos de leite, podem ser tratados com sucesso em biodigestores, produzindo biogás, né? Então, como o nome diz ali, ó, bio, esse bio a gente já sabe que é vida, né? Porque justamente a matéria-prima que vai ser utilizada ali para a produção desse gás, ela vem do vegetal, ela vem de alguns animais como os porcos, né, o gado, por exemplo. Então, a partir de dejetos desses animais, podem ser tratados nos biodigestores e produzir o biogás. Na sequência, a gente observa um esquema da produção do biogás. A gente inicia lá naquela parte da imagem onde nós temos ali uma casinha e tem ali um destaque, né, para o banheiro. A gente está observando ali que é justamente a partir da coleta do esgoto, isso é só para a gente destacar, né, que a partir da coleta do esgoto, ou seja, aqueles dejetos de origem animal, né, aquela matéria ali, a coleta do esgoto ela pode ser tratada em estações ali como essa que a gente está observando no centro da imagem. Então esse esgoto ele vai para os biodigestores. Por que biodigestores? Porque ali a gente vai ter bactérias atuando, né? Então elas que vão fazer essa digestão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque elas vão fermentar, e é uma fermentação anaeróbica, porque ela acontece na ausência do oxigênio presente no ar. Por isso que esse biodigestor ele é todo fechado ali, né? Para não ter esse contato. E aí dali acontece o tratamento desse esgoto. E a partir dessa fermentação, né, quando essas bactérias estão ali fermentando, essa fermentação ela produz gases, né, e esses gases ali vão ser utilizados como o biogás, né, o chamado biogás. Então aí, ó, a energia gerada alimenta a rede elétrica. Então a gente tem ali o biogás sendo utilizado ali num gerador, que é um gerador a gás. Passou ali para a rede elétrica, né, e está sendo utilizada ali na iluminação pública, pode ser utilizada na iluminação de casas, por exemplo, tá bom? Então, dessa forma, a gente observa aí um pouquinho desse esquema da produção do biogás, né? Utilizando a matéria orgânica, né? Dejetos ali como de origem animal ou até mesmo a matéria vegetal, certo? Só para a gente compreender um pouco mais uma outra fonte ali de energia, uma energia alternativa, né? Uma fonte alternativa de energia, no caso. Vamos observar agora um pouco mais sobre o etanol. O etanol, ele é uma substância química com fórmula molecular C2H6O, né, que é a fórmula aí do etanol, é carbono, hidrogênio e oxigênio, produzida especialmente via fermentação de açúcares, e é um biocombustível utilizado em motores de combustão interna com ignição por centelha em substituição especialmente a gasolina e em contraponto a outros combustíveis fósseis, né? Então a gente tem alguns veículos que também já utilizam o etanol, né? Que utiliza aí esse álcool, no caso, né? Como o seu combustível. E o Brasil ele é pioneiro na utilização em larga escala de etanol combustível desde o fim da década de 70. Então olha aí, já não é de hoje que a gente utiliza aí uma outra fonte, né, de combustível. No caso aqui a gente tem o etanol, né, que é produzido a partir ali da cana-de-açúcar, como a gente viu lá naquela nossa informação. Para a gente entender melhor, a gente traz agora um outro esquema mostrando o ciclo do combustível verde. Então acompanha aí o desenho com a gente, a imagem. A gente começa ali do número 1, onde nós temos o seguinte: a cana-de-açúcar ela é colhida e transportada em caminhões até as usinas. Nas usinas, a cana-de-açúcar ela é moída e seu caldo passa pelos processos de fermentação e destilação, dando assim origem ao etanol. Em postos, o etanol abastece veículos que, por meio da queima de combustível, emitem gás carbônico. Esse gás carbônico, né, ele é absorvido pela cana-de-açúcar enquanto as plantas se desenvolvem. Então, por isso que você observa aí a nossa seta verde, ela está formando aí um ciclo, né? Porque começou ali com a cana-de-açúcar, que é colhida. Depois dessa cana-de-açúcar, ela vai ser moída, passa por processos ali de fermentação. Esse etanol, né, que deu origem ali, ele vai para os postos, vai ser utilizado como combustível nesses carros. O carro, né, a partir da queima dele, emite esse gás carbônico e vai para o ar atmosférico.
No ar atmosférico, né, a gente sabe que as plantas elas utilizam o gás carbônico para o seu processo ali de fotossíntese, né? Um dos elementos importantes para que as plantas possam fazer a fotossíntese é justamente captar o gás carbônico, né, presente aí no ar atmosférico. Então, ele retorna ali para a cana-de-açúcar, como a gente pôde observar, porque ela é um exemplo de um vegetal que faz fotossíntese, né? Então, por isso a gente tem ali aquele ciclo, como a gente pôde observar, tá bom? E aí a gente está falando sempre sobre essas fontes alternativas, numa forma da gente trazer menos impacto para o meio ambiente, né? Além da gente utilizar fontes alternativas de energia para a gente evitar esse impacto ali de lançar poluentes no ar atmosférico, também existem outros aspectos que é importante a gente considerar para trazer justamente esses impactos, né? Para causar menos impactos ali no ambiente. Então a gente vai observar agora uma forma da gente controlar os resíduos, né, que são o nosso material que a gente produz, na verdade que a gente consome e que a gente não tem às vezes mais utilidade e a gente precisa descartar. Mas é importante a gente ficar atentos ali ao controle dessa produção. Então olha aí, não somente os resíduos gerados pela queima de combustíveis fósseis, que gera danos ao ambiente e à saúde humana, mas todas as classes de resíduos, sejam sólidos, orgânicos ou eletrônicos, também são um problema para o meio ambiente. Você observa aí na imagem, nós temos um rio, né, poluído, você visualiza ali, ó, grande quantidade de lixo, garrafas PET, tem até uma geladeira ali, uma carcaça de uma geladeira, né, que foi jogada ali nessa região, né? Então não existe ali uma coleta desse material e vai ficando ali. E ali prejudica os seres vivos, né, que vivem nessa região, como peixes, por exemplo, e traz também problemas para a saúde da população, tá? E aí, falando sobre esse controle de resíduos, né, a gente viu ali o lixo sendo jogado nos rios, às vezes a gente encontra no solo, né, se torna um cenário muito feio, a gente sabe que traz prejuízos para a nossa saúde e tem algumas atitudes que a gente pode fazer até mesmo em casa, né? Separar esse lixo, às vezes nas escolas, jogar sempre o lixo no local correto, né, que é na lixeira, fazer o descarte correto desse material. Mas você pode também, como eu disse, né, fazer a coleta seletiva, porque existem algumas cooperativas que fazem, né, a separação desse material, vão reciclar, né, as garrafas PET, por exemplo, podem originar vassouras, até mesmo tecidos, tem camisas que são feitas já com fibras de garrafa PET. Então, a partir da coleta desse material, pode ser feita a reciclagem. Então, é importante a gente ter sempre esse controle dos resíduos. E aí, sempre que vocês virem uma lixeira, né, como essa, que tem cores diferentes ali, a gente já sabe que se trata de uma lixeira de coleta seletiva. Então você vai observar aonde você vai jogar o seu lixo corretamente. Por exemplo, aqui na verde a gente vai descartar o vidro, lá na amarela o metal, na laranja a gente tem o plástico e na azul o papel. Então é só você observar a cor e o material que você vai descartar naquele local. Aqui, ó, a gente tem alguns resíduos que foram descartados aí no chão, né? A pessoa passou por ali e jogou, né, não deveria. Agora a gente vai colocar cada um no seu local correto. Olha aí, o metal na amarela, o papel lá na azul, né, a garrafa PET, que é um plástico, lá na laranja, e o vidro, né, a garrafa na latinha verde, aqui na lixeira verde, que é o local adequado para se jogar o vidro, né? Então, a partir daí, as pessoas conseguem fazer a coleta desse material, reciclar, gerar produtos novos, tá bom? Então vamos ver agora informações ali sobre o descarte de lixo eletrônico. O e-lixo, que são resíduos de equipamento eletrônico ou lixo eletrônico, todos esses termos se referem à mesma coisa. Produtos elétricos e eletrônicos quebrados, danificados ou sem utilidade por algum motivo, e pilhas descarregadas que devem ser descartadas. Na maioria das vezes, esses produtos são jogados no lixo, como a gente observa aí na sequência, né? São jogados no lixo comum ou ficam esquecidos em alguma parte da casa. Porém, eles podem ser reciclados, ou seja, podem ser transformados em outras matérias-primas em vez de ser colocados em aterros sanitários. E aí, para a gente continuar e entender um pouco mais como a gente descartar esse lixo corretamente, vamos observar uma animação e a gente já volta. Você já se perguntou o que acontece com seus dispositivos eletrônicos antigos quando eles quebram ou ficam obsoletos? Este é o lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo. E-lixo
Inclui uma variedade de itens como smartphones, tablets, computadores, televisores, eletrodomésticos, baterias e muito mais. Esses dispositivos contêm materiais valiosos e perigosos que precisam ser descartados corretamente. Então, como podemos descartar o e-lixo de maneira responsável? Vamos descobrir. Primeiro, procure por pontos de coleta específicos na sua cidade. Muitos municípios e lojas de eletrônicos oferecem locais de descarte para o e-lixo. Nas grandes cidades, você encontrará esses pontos em lojas de eletrônicos, supermercados e ecopontos. Alguns tipos de lixo podem ser entregues diretamente a fabricantes ou programas de reciclagem. Sempre verifique se o fabricante do dispositivo que você adquiriu possui programas de recolhimento. Uma vez coletado, o e-lixo é levado para instalações de reciclagem. Aqui os dispositivos são desmontados e seus materiais são separados para serem reutilizados ou descartados de maneira segura. Reciclar e-lixo ajuda a recuperar materiais valiosos como ouro, prata e cobre, que podem ser reutilizados na fabricação de novos produtos eletrônicos. Plásticos e vidros também são reciclados e transformados em novos materiais. Mas lembre-se, o descarte responsável começa com você. Antes de jogar fora, pense em alternativas. Você pode doar, vender ou reparar seus dispositivos antigos. Juntos podemos reduzir o impacto ambiental do lixo e proteger nosso planeta para as futuras gerações. Faça sua parte e descarte seus eletrônicos de forma consciente. Descarte responsável de e-lixo. Um pequeno gesto para um grande impacto. É isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula.